Aleluia! Glória a Deus! A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui já aguardando para que possamos estar dando início. Louvado seja o nome do Senhor. A ti toda honra e glória, a ti todo louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor que nos concedeu mais um dia. A paz do Senhor Jesus. Irmão Alex é sempre o primeiro. Glória a Deus, meu irmão. Paz do Senhor, irmã Virgínia. Que Deus abençoe grandemente vocês aí. Estão sempre ligados, sempre acompanhando. Eu creio que sempre também ouvindo aí, praticando todas as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, e louvo a Deus pela disponibilidade de todos os irmãos. Paz do Senhor, irmã Thaís, que por essa disponibilidade dos irmãos está compartilhando, assistindo, Mariane e o Quias, que Deus abençoe vocês também grandemente. E hoje estamos nós mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, que o Senhor nos concedeu graça, vitória e misericórdia, para estarmos continuando. Hoje seria culto de ensino, pela ordem da igreja, instruindo. Então, o pastor aí me concedeu essa graça de poder estar trazendo uma palavra de reflexão. Mais uma vez, eu louvo a Deus e agradeço a Deus por essa oportunidade. E gostaria de estar abrangendo uma reflexão, para assim podemos dizer, em torno de tudo que nós estamos aí vivendo neste período, desde o princípio da quarentena aí. Eu creio que nós estamos aprendendo grandemente e grandiosamente, E o Senhor tem falado verdadeiramente aos nossos corações, assim posso dizer eu, que Deus tem falado, tem ministrado, tem nos ensinado, e creio que Deus tem falado também com cada um dos irmãos aí de maneiras diferentes e variadas, sendo usado por cada um dos irmãos que estão trazendo aí, a live e trazendo a reflexão ao nosso coração. Nós cremos que Deus usa da maneira dele, do jeito dele, pessoas de diferentes maneiras, e louvamos a Deus por isso, porque Paulo fala que nós somos co-participantes do corpo de Cristo. Então cada um tem a sua finalidade, um é pé, um é mão, outro é braço. Então isso faça com que nós entendamos que cada um é usado de uma maneira diferente para a honra e glória do Senhor, e crescimento do reino dele. A paz do Senhor, os irmãos que já passou, Marlene, Zamara, Francisco, um abraço, meu irmão. Minha sogra querida, pastor Cido, Leandro, Isabel Moura, que Deus abençoe grandemente. Isa, que Deus abençoe cada um de vocês aí. E vamos para a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de estar abrangendo um tema. Desde já quero informar os irmãos, eu tenho aí a permissão do nosso pastor para estar dividindo, em duas terça-feiras. Então, na próxima semana, eu liguei para ele hoje, perguntei se ele poderia assim fazer, ele me autorizou, e glória a Deus por isso, Então vamos estar falando de um tema muito importante para as nossas vidas, de crescimento, porque nós estamos vivendo um período de crescimento nesses últimos dias, Mas devido ao período de crescimento que nós vivemos todos os dias, nós temos as nossas limitações, E precisamos vencer essas limitações que nós temos todos os dias. E segundo a palavra de Deus, existem inúmeras possibilidades, inúmeros livros para que nós possamos estar refletindo nesse tema. E eu escolhi um livro, da parte de Deus. Na verdade, foi o Senhor que me mostrou e me instruiu dentro do livro. Primeiramente, eu recebi a palavra e gostaria de estar compartilhando com os irmãos para que todos nós possamos estar aí aprendendo junto e refletindo. Isso é uma reflexão breve, tá bom? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia aí no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Neemias, um livro muito, muito interessante. Na verdade, o livro de Neemias e Esdras na Bíblia hebraica, eles são um só.
e que eles relatam praticamente a mesma história, mas na nossa Bíblia ele foi dividido, né, em dois. Então, mediante isso, hoje estaremos falando sobre Neemias e no próximo eu vou estar falando sobre Esdras, para que haja aí um complemento do que nós vamos estar abrangendo hoje, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, você que encontrou. Enquanto você encontra, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com os irmãos, para que Deus possa nos abençoar, como já tem abençoado. Amém? Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, adentramos, ó Deus, diante da Tua presença mais um dia, Senhor, em glorificação, em exaltação a Ti, porque entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É o Senhor que guarda a nossa vida, é o Senhor que rege o nosso entendimento, cuida do nosso coração. E a Ti, Senhor, viemos diante da Tua presença nos entregar, porque somos Teus servos. E Te peço, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma, para que possamos, ó Deus, não somente ser ouvintes da Tua palavra, mas ser co-participantes e praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem para conosco. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha abençoar vidas, ó Deus, que talvez estejam assistindo ou que estarão assistindo, Senhor, posteriormente esse vídeo, que necessitam, Senhor, de Ti, que necessitam do Teu abraço, que necessitam da Tua transformação. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha trazer renovo, Senhor. E que o Senhor venha dar força, ânimo dobre, Pai, para que eles possam levantar como atalaias na Tua casa. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os direcione. E se porventura, Deus, alguém, ó Pai, que ainda não Te conhece, que não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor venha tocá-lo profundamente, para que assim o faça, para que assim seja, Senhor, glorificador do Teu nome. E em nome de Jesus eu Te peço que a bênção seja sobre as nossas vidas e para que o Senhor venha ser glorificado. E tudo aquilo que for falado, for mencionado, que seja de Ti, Senhor. Usa-me, ó Deus, neste momento para falar aos corações dos Teus servos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados que chegaram depois, que Deus abençoe. Nós vamos estar abrangendo o tema sobre Neemias. E o tema que eu estou abrangendo nesse dia de hoje, até anotei aqui, reconstrução em tempos de crise. Então estaremos aí dividindo esse tema, né, em duas etapas. Na próxima semana nós estaremos também falando sobre esse tema e hoje eu gostaria de colocar um subtítulo como a reconstrução ou reforma física do nosso interior, do nosso homem, né, interior, do nosso homem e mulher é a mesma coisa, irmãos, né? O nosso homem interior, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aí ter esse procedimento. E de acordo com o que nós estamos vivendo, nós vivemos e passamos por reformas ou reconstruções todos os dias. Desde o princípio em que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, né? Já foi abrangido inúmeras vezes sobre esses temas, de que nós estamos em constante lutas. E realmente é verdade, se você parar para analisar, nós entendemos que a nossa vida é uma luta. Um dia você está bem, outro dia você está com dor de cabeça, com dor no corpo, outro dia tem problema no trânsito, outro dia tem problema com a família, outro dia tem coisas para resolver, soluções também, né? Não somente problemas, mas soluções resolvidas. Então, estamos em constante luta, tanto com nós mesmos como os nossos afazeres no cotidiano. Mas de uma coisa nós precisamos entender, mesmo mediante lutas, problemas e dificuldades, nós precisamos estar em sempre reconstrução do nosso caráter, da nossa moral, né, do nosso intelecto, da nossa forma, digamos assim, física, cuidando da alimentação, se alimentando propriamente, dormindo propriamente, não se esforçando muito, né? Embora sabemos que isso é uma luta, porque muitas pessoas, embora gostariam muito de fazer, mas devido à necessidade, às dificuldades que todos nós passamos, e isso nós entendemos, né? Precisa e há necessidade de um esforço físico maior, de trabalhar algumas horas a mais, então nós entendemos que todos nós vivemos em situações aí talvez até aparentemente diferente, mas é a mesma situação, só muda o indivíduo, a localidade e a ocasião, mas estamos todos iguais, como diz, né? Estamos todos no mesmo barco. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é por todos nós, né? Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus e eu vou estar já adentrando, né, nessa breve reflexão para o dia de hoje. Abra sua palavra no livro de Neemias, Antigo Testamento, capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler o verso do 1 ao 4, amém? Pega a sua palavra aí e vamos lá. Diz assim:
As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam, E veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A palavra, para que nós possamos começar a entender, esses primeiros 4 versículos aqui, nós precisamos entender o que realmente aconteceu por conta disso tudo. Aqui estamos vivendo o período pós-babilônico. Neemias faz parte da 3ª deportação após o período babilônico, pós-babilônico. O primeiro aconteceu com Zorobabel, depois o segundo aconteceu com Esdras, primeiro Zorobabel, depois 90 anos depois com Esdras, e 12 anos depois vem Neemias. Então, nesse período de tempo, Zorobabel foi enviado, depois que Jerusalém foi dominada pelos babilônios, foi destruída, e muitas pessoas foram levadas cativos para a Babilônia. Então, a cidade de Jerusalém foi completamente destruída. A primeira deportação, ela relata que Zorobabel foi enviado para poder fazer a reconstrução do templo. Depois, devido a alguns levantes, algumas oposições que teve, ele acabou parando essa obra por 12 anos ou 20 anos. E depois depois de um certo tempo, é enviado Esdras. Esdras vai e termina essa reconstrução, embora a reconstrução foi terminada em 515. Então, quando Esdras vai para restaurar a fé das pessoas e impor ali, porque as pessoas estavam numa desolação total, Então ele é enviado para poder restabelecer a adoração, restabelecer a fé das pessoas. E 12 anos depois, da primeira ida de Esdras, vem Neemias. E Neemias está aqui diante de Suzã, que Suzã ficava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. E vem alguém e traz esse relato diante dele, e ele mesmo está aqui relatando o que aconteceu. Onde ele pergunta para um dos seus irmãos. E ele pergunta: e como que está as pessoas lá? Como que está o pessoal? Como que eles estão vivendo nesse período? E vale lembrar que, só recapitulando aqui, vou ser rapidinho nessa introdução para que você entenda. Neemias significa, o nome de Neemias significa o Consolador, ou Deus consola. E nós vemos que a personalidade, a característica deste homem durante esse livro todo é muito forte. Ele tinha a determinação, ele era uma pessoa que agia em prol do próximo. Só pelo fato dele perguntar como estavam as pessoas naquele tempo, já demonstra o tipo de preocupação que a pessoa tem. Todas as vezes em que nós fazemos uma pergunta para alguém, a pessoa responde, vai tudo bem, e outras pessoas já começam a dizer qual o tipo de problema, está passando por problemas, por situações. Às vezes, nós podemos dizer: isso, não deveria ter perguntado. Mas todas as vezes, entenda isso é um âmbito muito interessante, e é nessa parte nós já revelamos o nosso próprio caráter. Todas as vezes que nós fazemos uma pergunta para alguém, nós automaticamente já nos colocamos à disposição de ajudar. Então, se as pessoas, ou se nós não queremos ajudar de alguma maneira, então nem faça nenhum tipo de pergunta. Porque a partir dessa pergunta aqui, pode ver que o contexto já mudou. Ele automaticamente se transformou, ele automaticamente se feriu, se contristou a sua alma, o seu âmago em relação àquela pessoa, em relação àqueles que estavam passando por essa situação deplorável e miserável. Embora entendemos aqui que Neemias não conhecia Jerusalém. Neemias nunca tinha ido lá. Desde o período da primeira destruição até os períodos da deportação já se passaram aqui, até o presente momento, quando ele pergunta para um dos seus irmãos, 142 anos. Então é bem provável que Neemias viveu no período da Babilônia.
Neemias aprendeu, foi devoto, se instruiu no período babilônico. Então, no período babilônico havia ali diferentes ideologias, diferentes religiões, adorações, idolatria, e vemos aí que Neemias não se corrompeu com o sistema. Neemias, ele aprendeu, ele se instruiu baseado no que Deus tinha para a vida dele. Então ele não teve esse tipo de corrupção da carne ou corrupção na idolatria daquilo que a Babilônia poderia ter lhe ensinado. Porque vemos aqui a preocupação dele e logo no verso 3 ele disse assim: e disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Irmãos, uma das coisas mais doídas que o ser humano pode passar é miséria e ser desprezado, ser deixado de lado, passar fome, passar necessidade. E nós vemos aqui Neemias se contristando no sentido, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Nós entendemos que o muro representa a proteção, muro representa o poderio de Deus, porque Jerusalém era cercada por muros. E quando ele vê essa desolação, essa imagem dessa desolação na sua mente, pessoas vivendo em miséria, pessoas vivendo no desprezo, abandonadas, os muros derrubados, todo queimado. Então ele cria essa imagem em si e ele automaticamente responde assim no verso 4. E sucedeu que ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A desolação que Neemias sentiu e o apreço, a empatia de se colocar no lugar do outro, de sentir essa dor, de sentir essa miséria, de sentir essa desolação, o desprezo, a falta de cuidado, o feriu. Por quê? Nós entendemos, irmãos, como a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amar uns aos outros como nós mesmos. O próprio Jesus nos ensinou e nós estudamos isso durante esse período de quarentena. Então, nós entendemos plenamente e confiadamente o sentimento de Neemias nesse momento. Nós entendemos, porque nós vivemos e nós sabemos a miséria que muitas pessoas passam, o desprezo, a falta de cuidado, a desolação que muitas pessoas estão vivendo. Por isso que no princípio eu disse que nós precisamos conviver e viver lutando contra os nossos desafios. Nós precisamos vencer as nossas limitações. E aqui Neemias, a palavra fala, ele continua falando ali, que ele era o copeiro do rei nesse período. Aqui nos últimos versículos ele diz assim, vamos continuar, que eu já chego lá. E diz assim, e disse, a oração de Neemias, e disse, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. De dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos. Ele está fazendo uma confissão por ele mesmo e uma confissão pelos pecados dos seus antepassados. Esses pecados foi a prostituição do povo de Israel, tanto Judá, que era o reino do norte, tanto Judá, que era o reino do sul, e Jerusalém, que fazia parte do reino do norte, que era dividido em dois reinos, reinos do norte e reino do sul, que fazia parte de Judá. O reino do norte eram 10 tribos, e o reino do sul, Judá, era duas tribos. Uma delas era Davi, a tribo de Davi, que é a tribo de Judá, por isso é conhecida como Judá. Então o povo se prostituiu. A prostituição nesse sentido, irmãos, não é relacionado com o casamento, com o cônjuge, é relacionado com a infidelidade. Então muitas vezes quando você for interpretar um texto, tem que prestar atenção, porque a infidelidade é relacionada com a prostituição, ou vender-se, ou colocar outra coisa no lugar de Deus, ou seja, a infidelidade das coisas de Deus. Então, eles se prostituíram por ídolos, por adorações pagãs, e depois veio esse castigo. Então, aqui agora está Neemias orando, dizendo ao povo que pecou, confessando as suas culpas, as suas mazelas, e inclusive ele colocou-se no meio
embora a preocupação dele com o povo também se sentiu ofendido por conta disso, porque ele estava preocupado com a nação israelita. Ele mesmo fala, né, que o sepulcro dos pais, logo no capítulo 2 aqui ele vai falar, que ele estava preocupado com a desolação em que vivia, então ele faz oração. Então nós entendemos que Neemias era um homem de oração. No capítulo todo de Neemias nós vamos encontrar 11 vezes Neemias fazendo oração, Neemias desvencilhando as lutas e desvencilhando os desafios através da oração. Então nós entendemos que para uma construção, ou uma reconstrução, ou uma reforma do nosso caráter, o primeiro passo que nós precisamos ter é comunhão com Deus. Sem a comunhão com Deus, sem a orientação de Deus, é impossível de nós termos esse relacionamento de reforma, de reconstrução e permitir que Deus haja no nosso íntimo, no nosso interior. Continuando. No capítulo 2, verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Só uma parênteses aqui. Ele era copeiro do rei. Deixa eu só dar uma explicação breve sobre esse termo. Ele era copeiro do rei. Copeiro não é somente aquele que traz o copo. Copeiro, nesse sentido aqui, ele tinha uma influência muito grande, porque ele servia o rei, ele experimentava a comida do rei, ele experimentava o vinho do rei, então ele não poderia apresentar-se triste diante do rei, porque naquele tempo havia-se muita probabilidade de envenenamento, muitos reis morriam envenenados. Então a pessoa que servia o rei tinha que ser de extrema confiança dele. E se ele apresentasse qualquer tipo de desconfiança, ele poderia ser morto. Então por isso que ele está dizendo que ele nunca se apresentou triste. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito de grande maneira. E disse ao rei. Ele temeu, ele ficou com medo, porque poderia morrer. Então temi muito de grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E ele, diante do rei, ele fala: eu estou triste, eu estou contristado, porque o sepulcro dos meus pais está desolado, está abandonado, a cidade do meu pai foi destruída, né? Embora podemos entender, talvez tenha falado, faz 142 anos que está lá, está destruída, desolação, vivendo em ruína, pessoas passando fome, e eu aqui numa situação favorável, sou copeiro do rei, recebo, né? Ele tinha a sua situação monetária era bem remunerado, e ele está contristado por dentro. Aqui a palavra fala que ele ficou de jejum e oração durante 4 meses. Ele ficou de jejum e oração, clamando durante esses 4 meses, com essa ideia na mente de clamando pelo povo, esperando o momento certo. E o que a palavra traz para mim e para você neste momento, no nosso coração, é que às vezes nós pensamos que as nossas limitações não vai nos impedir de fazer algo. Às vezes nós limitamos nós mesmos de fazer algo para a parte de Deus, porque eu sou um cleaner, eu sou um mecânico, eu sou um funileiro, eu sou um vendedor de carro, eu sou um vendedor. Independente de quem quer que seja, independente da profissão, da maneira que nós trabalhamos, não há limitações para o poder de Deus. Não há limitações para que Deus te chame, te capacite e faça uma boa obra na sua vida. Independente dos nossos pensamentos, Deus vai muito além do que nós somos e pensamos. E quando Ele chama, Ele mesmo capacita, para que nós possamos dar a reverência e sermos dependentes do Senhor em todas as situações. E uma coisa que faz com que nós venhamos crescer e fazer com que nós venhamos reconstruir a nossa vida diante de Deus todos os dias é reverenciá-lo, é temer ao Senhor, é obedecer ao Senhor, porque as nossas limitações nos impedem de pensar, as nossas limitações nos impedem de agir. Quando nós vemos a dificuldade, quando nós estamos vivendo hoje no período de calamidade que o mundo está aí assolando, a gente vê muitas pessoas com dificuldade, passando dificuldade, outros morrendo, e a gente fica com medo, de sair porque também posso pegar o vírus, eu não posso visitar porque também tem isso, eu não posso, e a gente se limita,
por conta da nossa pequenez, da nossa mente falha, ou do nosso medo interior que nos impossibilita de fazer a vontade do Senhor e aceitar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Embora nós precisamos ter encorajamento como teve Neemias, diante do medo ele orou a Deus e respondeu: Senhor, viva o rei para sempre, o sepulcro dos meus pais está desolado. Eu estou triste, obviamente, porque a palavra fala que os olhos são um espelho da alma. Então, quando nós estamos no semblante alegre, as pessoas percebem. Quando nós estamos com um semblante triste, decaídos, nós sabemos, a psicologia também mostra isso. A linguagem corporal também é assim. A nossa linguagem corporal nos denuncia. Quando nós estamos alegres, quando nós estamos revigorados, quando nós estamos felizes. Quando o poder de Deus está trabalhando na nossa vida, independente do nosso sentimento, da nossa maneira de nos colocar para baixo, porque nós mesmos depreciamos a nossa vida, depreciamos a nossa administração, quer ela seja mental, quer ela seja física, ou até mesmo no nosso lar, nós mesmos nos depreciamos nesse sentido. Mas quando nós entendemos que quando o Senhor entra na nossa vida, Ele traz o planejamento, Ele traz o plano, e a única coisa que nós temos que fazer é deixar Ele agir, ou seja, darmos o nosso passo de iniciativa para que as coisas de Deus aconteçam em nossa vida. Continuando. E aqui nós vemos que o rei Artaxerxes, ele libera Neemias. E diz assim, ele disse ao rei, se é de agrado do rei, se o teu servo o aceita na tua presença, peço que te me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quando durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprovou ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Quando Deus está no negócio, não há nada que o homem possa fazer que vai impedir. O rei perguntou, quanto tempo vai demorar? Porque ele era de vital importância na vida do rei. Era um homem de confiança. E a palavra nos relata, né, lendo a palavra depois, mais à frente, você vê que Neemias levou 12 anos. Levou 12 anos para esse retorno. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, independente de tudo isso, Ele abre as portas. Ele permite, Ele capacita, Ele envia. Juntamente com isso, ele pediu algumas cartas, porque ele deveria viajar cerca de 1.500 quilômetros e passaria por algumas regiões. Ele passaria por algumas regiões onde era dominado pelo rei, né, pelo rei da Síria. Então ele pediu algumas cartas de liberações para que ele pudesse passar em segurança. E esse período levou cerca de 3 a 4 meses essa viagem. E agora aqui no capítulo 2, o verso 11, ele já está lá em Jerusalém. Vamos acompanhar a leitura. Só um minuto, tomar água. E diz assim: E cheguei em Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e poucos homens comigo, e me declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Interessante. Eu até fiz algumas anotações aqui, mas creio que eu não vou usá-las. Mas é muito importante falar. Quando Deus nos dá um propósito para nós fazermos, a primeira coisa que nós devemos fazer, esperar a confirmação de Deus, obviamente. Nós oramos, e aqui nós vemos que Neemias recebeu a mensagem, recebeu aquela triste notícia, orou, jejuou, ficou em oração e jejum durante 40 dias, esperou o momento certo de agir, agiu dentro das conformidades de Deus, foi enviado, Deus permitiu a sua passagem, Deus abriu as portas, Deus deu respaldo para que ele fosse. E quando ele chega diante ali da situação, né, que ele estaria para averiguar, nós precisamos entender que a diferença de alguém que é usado por Deus e de alguém que age por si só. Penso eu que uma pessoa que estaria agindo por si mesmo ia chegar ali e já ia falar, agora eu sou governador, o rei me orientou e tenho aqui cartas de Artaxerxes, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, quero receber, quero ficar no bom lugar e tal. Não. A orientação de um homem usado por Deus é completamente diferente. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei
E aos poucos homens comigo, e não declarei a ninguém, o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite, ele saiu de noite para que ninguém o visse. Saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Um homem direcionado por Deus, que está em constante reconstrução todos os dias, para que alcance o propósito de Deus na sua vida, para que seja usado e para que Deus venha falar ao nosso coração, nós precisamos ter o momento certo de agir. Nós precisamos entender que Deus abre as portas, que Deus nos envia, que Deus nos capacita, mas nós precisamos ter algo importante da parte de Deus: o momento certo de fazer. Esse momento que Neemias aguardou, ele orientou, ele averigou, ele estudou, ele olhou. Vale lembrar que desde o período na qual ele recebe a notícia, e agora ele está aqui, como a própria palavra fala, 3 dias em Jerusalém, se passaram 7 meses. O tanto de informação, o tanto de ideia que passou na mente desse homem, o tanto de preocupação que passou na mente desse homem, quando eu chegar lá vai ser assim, quando eu chegar lá vai ser assado. Que às vezes a gente que vai às vezes ministrar, os pregadores aí sabem disso. Quando você tem a notícia que você vai pregar, você fica ali preparando mensagem 2, 3 dias, 4 dias e ora de novo e não dá certo e a mensagem não encaixa e você tenta de novo e vai e ora e escolhe outro tema e na hora Deus muda. A nossa cabeça fica a mil. Por quê? Porque nós estamos preocupados, temos o temor do Senhor na nossa vida, estamos preocupados o que é que nós vamos anunciar para as pessoas, para que não venha criar uma heresia, para que não venha tirar a pessoa do foco ou do caminho de Deus. E você imagina um homem que tinha uma difícil missão, durante 7 meses, ele não via a hora de chegar ali, e quando ele chega, ele averigua, ele olha, ele age, ele cria um plano para depois anunciar. Quantos de nós às vezes tem alguma bênção de Deus, alguma coisa que Deus, um projeto que Deus quer fazer, a gente nem ora. Já vai, irmão, Deus falou comigo essa noite e assim, vamos fazer assim, aquele entusiasmo todo de vamos, esses que falam que vamos, é o que menos faz. Então, quando nós, olha, tem a pastora falando aí, ó, tem mensagem que levei 3 meses para preparar. Não preciso falar mais nada, né? A pastora é pregadora. Então, e vamos naquela euforia toda. Não, quando Deus está te guiando, meus irmãos, num processo de reconstrução, nós precisamos calar-nos e ouvir o que Deus está direcionando. Quando Neemias contempla aquela desolação daqueles muros, ele vai ao redor dos muros, que a palavra fala, alguns historiadores dizem que naquele tempo o muro tinha cerca de 4.000 metros, em torno de 4 quilômetros, 12 metros de altura, e 8 metros de largura, 8,5 metros de largura. Imagina o tamanho da extensão desse muro, imagina o tamanho do comprimento, era muito grande, dava para se ver de longe. Então ele está contemplando aquilo ali de noite, à luz do luar e vendo. O que nós podemos achar de interessante em Neemias, assim como eu e você, às vezes nós temos um projeto, nós temos uns planos, mas a nossa limitação, a nossa maneira de pensar nos impede. Às vezes nós queremos agir de uma outra maneira, ou na euforia, não, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser diferente, mas uma coisa que nós precisamos ter no nosso coração é que quando Deus tem um projeto na nossa vida, nós precisamos permitir que Ele faça. Nós precisamos dar autorização para que Ele transforme. Nós precisamos aceitar o trabalhar do Senhor. Neemias tinha um projeto grandioso em suas mãos, mas todas as vezes que Neemias ia fazer algo para o Senhor, ele orava. Todas as vezes que ele ia tomar uma decisão, ele orava. Tanto é que eu falei aqui no princípio, nesse livro, 11 vezes Neemias orou contra a oposição. Neemias orou contra decisões, para fazer decisões. Neemias orou a favor do povo. Neemias orou. Então, quando nós estamos em processo de reconstrução, a primeira chave de tudo isso é a nossa oração, é a nossa contrição, é a nossa entrega, é a nossa reverência a Deus. Nesse período de quarentena, em que nós passamos aí, aprendemos, vamos fazer um breve resumo, rápido.
para mim chegar na conclusão que eu tenho aqui. Nós tivemos aí os Novo Testamento, aprendemos inúmeras coisas com o Novo Testamento. Diferentes irmãos aí trouxeram mensagens grandiosas para a nossa vida. E podemos entender que de cada maneira, cada um falou algo. Que ao longo dessas 40 dias, ao longo dessa explicação aí, dessas pregações, cada um teve uma parte a construir no seu muro. Cada um teve uma parte ali, uma particularidade para poder consertar. Eu tive muitas e tenho muitas todos os dias. Então todos os dias Deus traz ao nosso entendimento essa reconstrução. Talvez nós ouvimos algumas palavras, algumas mensagens e me afetou como pai, como mãe, como funcionário, como um trabalhador, como o sacerdote do lar. Ou talvez algumas palavras de Paulo me feriu que eu deveria ser o servo melhor ou cada dia, ou reverenciar o meu líder, ou reverenciar a Deus como deveria, ou ser prestativo na obra, como o Tiago ensina, não somente ouvinte, mas um praticante. E às vezes a gente fala, critica, põe o dedo, bota o dedo e não faz aquilo. Então todos esses dias dessa nossa quarentena foi uma reconstrução através da nossa vida. Todos os dias nós estamos em processo de reconstrução, uma reforma espiritual, todos os dias ela tem que acontecer. Uma reforma física, tirar aquilo que não presta. Nós vemos aqui Neemias averiguando ao muro durante a noite, no período em que não tinha ninguém. E é no período em que eu e você, que nós estamos sozinhos entre eu e você, nós e Deus, nós precisamos averiguar qual é as brechas que nós estamos deixando, quais as dificuldades que nós temos de tampar aquele buraco. O que é que a palavra disse que vem de encontro, que vem contra a minha maneira de viver errônea? O que é que eu estou fazendo de tudo aquilo que eu ouvi? Como é que eu estou absorvendo? Como é que eu estou transferindo? Como é que eu estou ensinando? Como é que eu estou me preocupando com o meu próximo? Como é que eu, como igreja, tenho refletido todo o ensinamento, toda essa reconstrução ao longo da nossa vida ao próximo? Como é que eu estou dividindo aquilo que eu tenho com o meu próximo? Porque como eu falei no princípio, quando Neemias faz aquela pergunta de como você está, ele automaticamente se colocou à disposição. Como é que nós estamos colocando à disposição quando nós perguntamos, irmão, tá tudo bem? Agora nesse período de quarentena, nós perguntamos, liga para um irmão, manda mensagem, meu irmão, tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? O irmão pode falar, eu preciso sim, irmão, preciso que vá no mercado fazer uma compra precisando de algo. Irmão, não posso, não dá, não tem. Então quando nós estamos, não faça pergunta se você não pode ajudar. Não faça pergunta se você não vai se disponibilizar. Não fale aquilo que você não pode ajudar. Neemias perguntou porque ele estava disposto, um coração amável, um homem que se preocupa com o próximo. Eu sei que eu e você como igreja nos preocupamos com o próximo. Então não leve em consideração essa palavra. Quando você pergunta é porque você está disposto. Quando nós perguntamos como você está, nós estamos dispostos a ajudar. E foi isso que nós aprendemos nessa quarentena. A disposição e a disponibilidade de ajudar o próximo. Esse é o sentimento de Neemias. Esse período de reconstrução que nós estamos vivendo, quando nós olhamos os muros da nossa vida, as brechas que nós deixamos ao longo da nossa caminhada, que precisa ser tampada, que precisa ser arrumada, que precisa ser consertada, talvez como pais, como marido, como esposa ou cônjuge, como filhos, como servos do Senhor, como empregado, empregadas. Essa é uma construção que nós estamos diante dela, averiguando de longe, mas nós precisamos chegar próximo para poder ajudar, para poder arrumar, para poder consertar, não somente nós, porque mais avante a palavra fala da disponibilidade de Neemias. Vamos continuar. Capítulo 3 diz assim: E levantou Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos e sacerdotes, e edificaram a porta do gado, na qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Beer, e consagraram até a torre de Ramamel. Só esse primeiro versículo, mas o capítulo 3 todo, ele descreve todas as pessoas que ajudaram, todas as pessoas ao nosso derredor. Todas as pessoas ao nosso derredor não podem ser dispensáveis, elas são de útil ajuda para nós, tanto para nós ensinarmos, quanto para nós aprendermos. Eu costumo dizer que todo mundo nos ensina alguma coisa. Todas as pessoas ao nosso derredor nos ensinam, a criança ensina, o velho ensina, o idoso ensina, a esposa ensina, o marido ensina. Todos ensinam.
né? Nós aprendemos com as pessoas todos os dias, que nem a Provérbios fala, ferro com ferro se afia. Então nós aprendemos com as pessoas todos os dias, tanto fazer o que é certo, como fazer o que é errado. Mas Neemias teve essa disponibilidade de usar as pessoas em prol do bem. Ele usou cada um das familiares, inclusive os sacerdotes, os ourives, todos eles foram úteis. E às vezes nós desprezamos algumas pessoas porque não pensam como nós, não agem como nós, ou tem um pensamento diferente, ou age diferente, ou se veste de uma maneira diferente, e aí se despreza, não vou ligar não, porque fala demais, conversa demais, não pensa igual eu, não age igual eu. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, precisamos uns dos outros como igreja, sim. A nossa reconstrução nos ensina que os nossos erros são os mesmos erros dos outros. A única diferença é que nós não temos as mesmas oportunidades, mas se tivermos as mesmas oportunidades, caímos nos mesmos erros todos os dias. Por isso que o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso interior, na nossa mente a todo momento, a toda hora. Não vou falar muito do Espírito Santo não, porque amanhã o pastor vai estar dando um ensino do Espírito Santo, tá bom? Na próxima semana eu falo, para não atrapalhar ele, tá bom? Continuando, deixa eu fazer uma leitura no esboço aqui. Na nossa reconstrução de todos os dias, da nossa reforma psicológica e física, vou falar física, espiritual vai ser para semana que vem. Nós precisamos lidar com a ira da oposição. O próprio Neemias lidou com isso. Aqui no capítulo 4 diz assim, ó. Vamos lá. Capítulo 4, verso 1 ao 3. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu-se em ira e dignou-se muito ao escarnecer os judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes estes fracos judeus? Permitir-lhes fazer isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão um só dia? Vivificarão os montões de pó à pedra que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Esse termo eu vou usar como igreja. Nós temos um projeto aí, nós temos inúmeros projetos, né? Todos os anos nós temos os projetos da igreja, o projeto nosso como igreja, porque nós somos igreja de Deus. E às vezes nós lidamos com as oposições, com as invejas, com as defamações. E isso é uma maneira da nossa reconstrução de todos os dias, de entender que a oposição sempre vai ter. A oposição sempre vai se levantar contra a quarentena. Há pessoas que possam dizer: não, aquela quarentena lá, aqueles estudos que nós tivemos na igreja, eu não aprendi nada. Aquilo lá não é bom, não, nem perca seu tempo assistindo aquilo lá não, aquilo não vai te edificar em nada. A oposição sempre vai ter, meu irmão. Mas quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós ganhamos forças para continuar, para lidar, para incentivar, para caminhar. E quando nós aprendemos aqui com Neemias, com essa disposição e essa disponibilidade de fazer a diferença, que é isso que o meu pensamento e o seu pensamento traz de reconstrução, porque nós não vamos reconstruir a nossa vida todos os dias só por motivos banais, não. Nós estamos em reconstrução diante de Deus para fazermos a diferença, para chegar um dia e olharmos para trás e falar: olha, passei por inúmeras dificuldades, passei por inúmeras lutas e hoje eu tenho um testemunho de edificação para a sua vida. Tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi, hoje é para fazer com que a sua vida venha ser glorificado através de Deus. Eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, quero te ensinar, trazer para você algo de uma reconstrução, de uma pessoa falha, de uma pessoa que sim, encontra buracos no muro todos os dias, de uma pessoa que às vezes pode ser um bom pai, mas é um mau funcionário, de uma pessoa que às vezes tenta ser um bom marido, mas acaba sendo um mau exemplo na família. Porque essas são as falhas, irmãos, essas são os buracos que nós encontramos todos os dias. Nós precisamos tapá-los, nós precisamos tirá-los, nós precisamos colocar ali uma fenda, mas isso a gente só faz quando Deus está no negócio, quando Deus está agindo em nossa vida e nós estamos em oração, buscando para que Ele venha fazer a nossa vida de uma maneira diferente. Então as oposições vai se impressionar. O inimigo vai falar: tá errado, você falou algo que não estava na Bíblia, você disse assim, você disse assado, aquela igreja não é boa, vai para aquela outra, essa aqui fala sobre isso, essa aqui fala sobre aquilo. Você tem e eu tenho que olhar para Deus. A nossa orientação vem do céu.
A nossa orientação está em Cristo. É Jesus que nos redimiu, é Jesus que nos orienta, é Jesus que nos deu o Espírito Santo que trabalha na nossa vida todos os dias. Ele sim escolhe, orienta as pessoas na qual vai nos instruir. Por isso que nós temos que louvar a Deus, porque a MRV está falando sobre a palavra de Deus todos os dias. Ela está trazendo a palavra verdadeira e pura. Se você vai olhar em outra live, isso é um problema seu. A cada um, você tem o livre-arbítrio. Mas aqui nós estamos falando da palavra de Deus. De maneiras diferentes, pessoas diferentes são usadas de maneiras diferentes para pronunciar a palavra de Deus. A oposição você vai encontrá-la em todos os lugares que nós formos. Todos os dias nós precisamos desvencilhar das astutas ciladas do inimigo. Com Neemias não foi diferente. Ele tinha um projeto, um homem de oração, um homem que sempre que agiu na vontade de Deus, ficou calado nos momentos que ele deveria agir, mas esteve oposição. Deus poderia ter livrado dele, não poderia? Poderia. Ele é Deus. Podia falar, não, esse aqui vai ficar no seu caminho, não. Mas ele deixou para quê? Sabe por que a oposição vem na minha e na sua vida? Para nos provar, para que o nosso caráter cristão seja refinado todos os dias, para que lá na frente nós podemos olhar para trás e falar, eu venci e estou vencendo em Cristo Jesus todos os dias, porque Ele me deu fortalecimento nos momentos de fraqueza, e a palavra fala que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. Então quando nós estamos fracos, aí que nós precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso interior. Continuando, deixa eu acompanhar no esboço aqui. E a resposta de Neemias foi a oração. Neemias ora duas vezes. No capítulo 4, verso 3, e verso 4 diz assim, depois dessa afronta. Ele fala assim, ouve, Senhor, o Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. Depois no verso 6, é uma outra oposição. Ele diz assim, assim edificamos o muro todo, e o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando nós estamos no propósito de Deus, até a nossa maneira de procedimento influencia as outras pessoas. Neemias estava dentro do propósito, agindo na coerência, na direção e sendo guiado pelo Espírito Santo. E aqui a palavra diz assim, e sucedeu, e assim edificamos o muro todo e cerrou-se até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, o conceito de liderança não é aquele que manda, é aquele que faz. O conceito de liderança, aprendi isso quando era vendedor. O líder não é aquele que manda, que dá ordem, não. O líder é aquele que faz. Jesus foi o maior líder que já existiu na face da terra, porque tudo que ele ensinou, ele fez. Aqui está Neemias sendo liderado pelo Espírito Santo e dando exemplo. Neemias também, além de olhar os muros, ele também estava trabalhando. Ele também foi à frente de batalha, ele também foi aquele que foi. Então ele não é uma pessoa que falou, irmão, vamos fazer assim, e você vai e eu fico. Não. Ele estava lá, ele foi junto, ele mostrou, ele orientou, ele bateu massa também, ele sentou tijolo também, ele estava ali, ele estava de olho, ele estava arquitetando todo o planejamento, mas ele estava junto. Então quando nós nos disponibilizamos ao ID do Senhor, nós temos que ser o primeiro a estar lá. Quando nós demos algum planejamento ou temos algo da parte de Deus em que nós vamos compartilhar com os irmãos, o primeiro a aceitar, o primeiro a fazer e colocar-se sou eu. Somos nós. Ó, irmão, você poderia fazer assim, poderia fazer essa. Você vai, não posso. Não, então não dá ideia. Se você não pode, se você não vai, não fale. Mas se você tem a ideia de fazer assim como Neemias, esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que estipula e vai junto. E vamos lá, estamos lá, vamos junto, vamos correr atrás. Os verdadeiros líderes, que são guiados pelo Espírito Santo, é o primeiro que faz a diferença. E aquele que segue a orientação de um líder guiado por Deus, faz a diferença junto, trabalha junto, cresce junto. É por isso que a igreja cresce. Porque quando o líder está guiado por Deus, faz a diferença, os membros vão se olhar para ele, ver o exemplo dele, de humildade dele, de crescimento dele e cresce junto. Por isso que a igreja cresce todos os dias, por isso que a igreja tem live, por isso que a igreja não para de ministrar, por isso que a igreja está sempre falando a verdade, por isso que a igreja está sempre dizendo e anunciando, porque temos um líder que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e nós estamos juntos, como diz, estamos juntos,
caminhando, estamos juntos, crescendo, anunciando e trabalhando em prol da obra, que foi o que aconteceu aqui. Quando o líder tem essa visão e faz, todos os outros com o mesmo coração de obediência também vai crescer junto com eles. Continuando, a oposição, passei já bastante, hein? Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles no dia e noite por causa deles, por conta da oposição, porque eles queriam atacar, porque eles queriam matá-los. Eu vou terminar, vou concluir agora. O restante vai ficar para a próxima aula, mas eu vou falar sobre outro assunto, tá? Vamos lá para o capítulo 6. Concluindo. Verso 1, diz assim: Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe, o que o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram-me e congreguemo-nos juntamente na aldeia, ou seja, que se encontremos na aldeia. Essa aldeia ficava a 32 quilômetros de distância. Não tinha lógica ele lá, né? Ele queria matar ele. Sambalate e Gesem enviaram-me dizer, e juntamente as aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A resposta dele foi, estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para perder com você. O inimigo vai se levantar, o inimigo vai se opor, o inimigo vai usar pessoas que dão brecha para que você não venha crescer, para que você não venha desenvolver, para que você não venha tapar as brechas do seu ministério, da sua casa, do seu relacionamento, da sua vida, do seu próprio eu. Porque nós temos uma luta constante com o nosso ego todos os dias. Às vezes o nosso ego quer falar mais alto e nós estamos em constante luta, em constante perseguição, podemos assim dizer, tanto do mundo como as coisas do inimigo na nossa vida. E a resposta que nós temos diante de Deus é, estou num período de reconstrução e não tenho tempo a perder com coisas vãs. Mudei um pouquinho a palavra, mas é essa. Não tenho tempo para perder com coisas vãs. Não tenho tempo para ficar perdendo com coisas que não me diz respeito. Mas talvez, meus irmãos, eu e você, nós como um todo, temos aí muros, temos aí entulhos, temos aí problemas que são difíceis de lidar. Embora estamos passando por um período de reconstrução, tudo isso que Neemias fez, tudo isso que Neemias conquistou, foi guiado por Deus. Mas às vezes nós não temos a mesma disponibilidade, a mesma vontade, o mesmo desejo que Neemias tinha. Isso é normal, isso é natural, porque somos seres humanos. A palavra diz que o muro, no versículo 15 e 17, de 15 a 16, diz assim: Acabou-se por o muro em 25 dias, em Elaú, em 52 dias. No dia 25 do mês de Elaú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Um muro que havia 42 anos, derribado, monturos que haviam deixados para trás 142 anos. O povo vivia em desolação, foi conquistado, foi reconstruído em 52 dias. Somente Deus pode fazer isso. Somente o Deus de milagre pode operar milagre na minha e na sua vida. Às vezes nós não somos como Neemias, ou às vezes nós não somos como Josué, ou Moisés, o grande líder. Talvez não temos a fé de Abraão. Mas uma coisa eu posso te garantir. Quando nós temos a iniciativa de fazer e de permitir que Deus trabalhe na minha e na sua vida, Ele levanta, Ele exalta, Ele trabalha, Ele transforma. Se porventura há dificuldades que nós temos, talvez os muros podem representar o nosso relacionamento, que às vezes está se fracassando, tanto conjugal como profissional, como pessoas, ou como servo, ou como profissional, ou às vezes como pai. Temos problemas na família que às vezes nos impede de nos relacionarmos. O nosso comportamento também é uma grande muralha. A nossa maneira de se pôr, o nosso caráter. A pastora está aí, ela pode te dizer melhor sobre o nosso caráter. O nosso caráter nos impede também de relacionamento, nos impede de permitir que Deus trabalhe na nossa vida.
Independente de qualquer que seja a sua maneira de procedimento, independente de qualquer que seja o seu jeito, o seu comportamento, a sua ideia talvez seja diferente, ou às vezes não sentimos forças nem fortificação para poder continuar fazendo a obra do Senhor. Deus te ama e Deus tem um grande projeto para a tua vida. Basta eu e você permitir, assim como Neemias, orando, jejuando e buscando. O projeto de Deus na minha e na sua vida, Ele tem um projeto para todos nós, Ele vai se cumprir. Basta nós nos dispormos. Às vezes nós olhamos para o nosso interior e dizemos, mas eu não tenho nada. Quem sou eu? Eu sou um cleaner, eu sou um driver, eu sou um entregador de pizza, eu limpo o banheiro. Eu não tenho condições. Tem sim. Quando nós colocamos diante de Deus, a reconstrução da nossa vida está nas mãos dele, não na nossa. Nós vimos aí o milagre, foi 52 dias de reconstrução, somente Deus poderia ter feito aquilo. E tantos outros exemplos que a Bíblia traz e tantas outras maneiras diferentes que nós podemos fazer a aplicação pessoal desse livro de Neemias na nossa vida. Mas uma questão é, quando Deus está no negócio e nós permitimos que Ele trabalhe no nosso interior, as transformações vêm, independente das nossas limitações e fraquezas. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Ele trabalhar, Ele faz a grande obra. Talvez seja uma reconstrução, talvez seja uma reforma, ou pode usar eu e você como um líder, como um ensinador, como alguém que vai adiante, que pode ensinar, que pode livrar, que pode pregar, que pode anunciar, que pode pregar aos cativos, que pode fazer visita no hospital, fazer oração e a cura vir, ou visitar alguém que está cativo de espírito, fazer a libertação, expulsar demônio, é isso que a palavra fala. Mas nós precisamos dessa reconstrução dos nossos caráteres, da nossa vida, da nossa personalidade todos os dias, porque Deus age em nossa vida através da obediência e do temor que nós temos por Ele. Amém? Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Aquilo que não for proveitoso para você, você descarta. Aquilo que for proveitoso para você, tome posse, né? Pratique. Não fique só nas minhas palavras. Vai ler o livro. Procure ler o livro de Esdras. Procure ler o livro de Neemias. Procure entendimento. Se tiver alguma dúvida, liga para o pastor, conversa com o pastor e o pastor vai estar orientando as pessoas para te estar trazendo aí a informação que você necessita, tá? O pastor está aí, o pastor está para ensinar, para instruir, o pastor é o Neemias aí, nós, que vai te estar dando orientação, te ajudando, fortalecendo a sua vida, a sua alma, orando juntamente conosco, e assim seja. É isso que é a igreja. A igreja faz parte, então somos desbravadores, incentivando uns aos outros, crescendo junto, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, temos os mesmos problemas, as mesmas limitações, dor de cabeça, dor no pé, dor nas costas, dor na coluna, então somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós temos um Cristo que olha, que zela e que cuida de todos nós, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão disponibilizando, já passei muito tempo, vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Irmãos, não perguntei sobre o pedido de oração, eu não tenho secretário igual os irmãos têm, mas coloque seu pedido de oração aí, a gente vai estar mencionando, né? Me perdoe por isso, mas já coloque o pedido de oração desde o princípio nas próximas lives, tá? Vai colocando, porque a minha esposa cuida da pequenininha, senão ela não deixa eu ministrar. Mas coloque seus pedidos de oração e você que mencione o nome da pessoa, esteja intencionando o nome da pessoa que você quer que receba o milagre, que receba a palavra de Deus, né? Então que receba a cura também, tá bom? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho, queremos te agradecer a Deus por este momento maravilhoso na Tua presença e queremos, ó Deus, te pedir que a Tua benignidade, o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção venha sobre as nossas vidas, ó Deus. Trazer o refrigério da nossa alma, fazer com que venhamos nos contritar, Senhor, para que venhamos olhar para dentro de nós e entendermos, ó Deus, qual é o lugar, qual é o local que nós precisamos da restauração, que nós precisamos nos rever, Senhor, consertar e entender que o Senhor trabalha no nosso íntimo, no nosso interior, darmos a liberdade para que o Senhor venha reconstruir, Senhor, a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa vida de devoção a Ti, que o Senhor venha trabalhar no nosso íntimo, na nossa verdade, Senhor, no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha curar aqueles que necessitam da cura, que o Senhor esteja visitando, Senhor, que o Senhor esteja falando, Senhor, em sonhos, revelações, que o Senhor esteja, ó Deus, contristando corações para que eles possam entender que só há um Deus no céu, o único suficiente Salvador, e que o nome dele é Jesus Cristo, e que por ele, para ele, são todas as coisas, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, os enfermos, ó Deus, aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor esteja confortando os corações dos que perderam entes queridos, Senhor, nessa semana, nesse dia, que o Senhor esteja visitando corações deles, ó Deus, dando a paz de
Espírito, ó Pai, porque sabemos que perder um ente querido não é fácil, mas que o Senhor esteja os visitando, dando vitória a eles, ó Deus. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, abençoe esses que estão assistindo, abençoe aqueles que vão assistir posteriormente, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai, e em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Irmãos, continue orando. Os irmãos que viram aí as mensagens, continue orando pela vida dessas pessoas. Não deixe de orar, não deixe de interceder pela vida deles. Visitar não pode, né, por enquanto, mas manda mensagem. Preocupe-se com as pessoas, manda mensagem para ver se está bem. Se você puder ajudar, se não puder ajudar, amém também, né? Mas que Deus vai dar um motivo aí, vai te dar a bênção para você poder estar ajudando e cooperando com a vida de cada um dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Vamos à bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todos os irmãos. Tenha um resto de noite abençoado, final de tarde no Brasil, e que o Senhor te abençoe grandemente, poderosamente, e que o Senhor reine em vossos corações. Amém? Que Deus abençoe, querido. Um abraço a todos vocês.